Graça e paz, minhas irmãs. Espero que todas estejam bem. Vir a Campina Grande é sempre um prazer. Eu comentava com as irmãs que eu tenho excelentes memórias, né? Uma coleção de boas memórias aqui. Foi aqui que eu comecei a conversar com meu atual esposo e a gente noivou em uma consciência cristã. E agora estou aqui com ele e a minha filhinha, a Bárbara. Então é um prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais do corpo de Cristo. E que bonito ver uma igreja assim, cheia de mulheres, que Deus possa abençoar a cada uma. Comentava com meu esposo sobre o tema do evento e da mensagem que eu traria hoje. Ele falou: olha, esse tema é muito pesado, assim, você vai, primeira vez, não conhece quase ninguém e vai levar algo assim tão pesado. Falei, mas é um pecado que a gente vai tratar hoje e que ele é muito negligenciado, mas a gente precisa perdê-lo. É o pecado da vanglória. Pouco falado, mas tão necessário. Conhecendo o que a palavra de Deus diz sobre a natureza humana, nós sabemos que todos nós enfrentamos esse pecado. Então vamos meditar hoje nesse tema, queridas. E eu gostaria de perguntar para vocês: as irmãs sentem a sensação de estar sendo pressionada por nossa sociedade, a estar sempre obtendo sucesso, a sempre estar em busca do sucesso, ser pressionada a ser mais reconhecida, seja profissionalmente ou até mesmo mais reconhecidas pelo serviço que a gente presta no lar ou na igreja. Essa pressão, ela pode nos sobrecarregar e ela também pode nos escravizar. A cantora Madonna, que é um retrato da nossa sociedade secularizada, em uma de suas entrevistas, ela deu o seguinte depoimento: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Essa luta descrita por Madonna é uma realidade que todos nós enfrentamos. Essa busca por validação, por significado. Isso faz a gente orbitar em torno de nós mesmas. A gente quer provar que a gente é alguém. E essa luta é uma condição humana universal, que as Escrituras tratam sobre isso. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós leremos os versículos 3 a 8. Leiamos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipos foi a primeira cidade do continente europeu em que o Evangelho de Cristo foi pregado. Na passagem de Atos 16, que há o encontro de Paulo, né, com um grupo de mulheres na cidade de Filipos, onde ele prega o Evangelho, e a Lídia, uma vendedora de púrpuras, é convertida, e a partir daí o núcleo da Igreja de Cristo em Filipos é formado. E essa igreja é uma igreja muito dedicada ao serviço cristão, à obra missionária. Paulo elogia muito essa igreja ao longo desse livro, mas eles também enfrentavam alguns problemas. E Paulo se preocupava com o problema da contenda e o problema da vanglória. É interessante notar que no início dessa carta, Paulo se apresenta. E ele se apresenta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Quem era Paulo? O maior missionário, o maior teólogo que o cristianismo já teve. Ele não se apresenta como Santo Paulo aos servos de Cristo. É o servo aos santos. Ele não contribuiu com as guerras que haviam entre os cristãos filipenses. Será que nós sofremos ao pensarmos que deveríamos ser mais reconhecidos e mais recompensados por nossos esforços? A vanglória pode nos sobrecarregar. Mas como fugir? Como fugir dessa busca pela vanglória em um mundo que nos incentiva o tempo inteiro a viver em torno do nosso eu? Em torno do nosso ego, em torno do nosso conforto. É esse o incentivo que a gente recebe. Ter mais seguidores nas redes sociais, mais likes, mais sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Esse texto nos desafia e nos liberta. Esse texto fala de vanglória. Qual foi a última vez que você ouviu esse nome? Não costumamos pensar sobre isso. Na sua Bíblia pode ter um termo traduzido, uma tradução diferente. Pode vir ambição egoísta ou interesse pessoal, que tem o mesmo significado. Vanglória pode ser definida como o desejo excessivo e desordenado por reconhecimento e aprovação dos outros. Esse vício da vanglória é louvado em nossa cultura. Com certeza todos nós já percebemos isso. Existem livros e mais livros, perfis nas redes sociais que estimulam a ostentação de si e alimentam esses sentimentos vaidosos no nosso coração. O desejo desenfreado por atenção, por louvor, por reconhecimento pode nos dominar a ponto de prejudicar as nossas vidas. O desejo de ser amado, de ter nossos esforços reconhecidos, receber aprovação. Isso não é ruim em si mesmo. Mas esse desejo pode pegar uma estrada dentro do nosso coração e cair no pecado da vanglória. Não é a glória em si, não é o fato de ser aprovado. Isso não é um problema. O problema está na vaidade de desejar ser honrado a qualquer custo. E precisamos então nos perguntar, nos fazer uma autoanálise, fazer algumas perguntas para nós. Qual é a verdadeira importância daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero comprar,
Quais são os limites na tentativa de impressionar as pessoas? De quem devemos desejar mais a aprovação? E por quê? A vanglória e o orgulho desordenam a nossa busca por coisas boas. Nós facilmente podemos nos acostumar ao padrão do mundo. Essa forma que o mundo normaliza a ostentação e a vanglória. Ostentação de bens, ostentação de objetos, ostentação de aparência. Com que finalidade? Se a nossa glória está em coisas triviais, vazias, é vanglória. Pense comigo, são tantas as aplicações que nós podemos fazer. Bolsa de grife, mentiras, falsidades, falsificações, exposição indevida, vanglória. E ainda, buscar as coisas certas com a motivação errada. Nós podemos fazer a obra de Deus, nós podemos fazer boas obras sem buscar a glória de Deus de fato. Mas a recompensa disso é passageira demais. São aplausos tão efêmeros que nem vale a pena o esforço. Se pararmos para pensar bem. Um escritor aconselhou o seguinte: não vendam o seu trabalho pela estima das pessoas, nem entreguem a glória futura por causa da fama insignificante, porque a estima humana é como pó, e sua reputação é extinguida na terra, mas a glória da virtude permanece por toda a eternidade. E nós lembramos também das palavras de Jesus, as palavras mais duras de Jesus. Elas foram dirigidas aos fariseus. E Jesus se incomodava muito com um problema dos fariseus, que era a hipocrisia. E ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A hipocrisia é filha da vanglória. Os fariseus se importavam mais com as observâncias externas da piedade do que com o coração verdadeiramente inclinado à adoração a Deus. E a vanglória é como uma cebola. Sabe quando você vai descascar uma cebola? Você tira a primeira camada, e vem a segunda, e vem a terceira. Você acha que venceu a vanglória, e aí você já se orgulha porque venceu a vanglória, está no caminho da santificação, né? Aquela frase: eu tenho orgulho de ser humilde. Então você já precisa vencer novamente, e a gente vai tirando camada por camada dessa cebola, até que ela fique bem pequena, e a gente continua descascando com lágrimas nos olhos, porque nós precisamos perseguir esse caminho da santificação, precisamos prosseguir, e é um processo. Se você não se considera suscetível a esse pecado, a vanglória orgulhosa, não, eu não gosto nem de ficar em evidência. Será que você não é suscetível à vanglória temerosa? Aquela que você não quer nem arriscar manchar sua imagem. Você prefere se esconder para não pôr a sua imagem em risco. A vanglória também pode ser a causa de uma vida acomodada. Mas nós precisamos lembrar que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder
uma cidade construída sobre o monte. Não se pode acender uma candeia para esconder debaixo de uma vasilha, não. O que a Bíblia diz é que nós precisamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam sim as nossas boas obras, mas que glorifiquem não a nós, mas a Deus que está nos céus. Então o que a gente faz? Nós precisamos trabalhar para que qualquer elogio, curtida, sucesso, reconhecimento que recebamos por obras virtuosas, sejam dados para além, sejam direcionados para além de nós mesmos. Quando nós cristãos mostramos a nossa luz, a gente não abre um holofote sobre nós, mas esse holofote precisa brilhar sobre Cristo, de quem provém toda boa dádiva. É isso que nós precisamos fazer. Receber o bem dos outros, receber os dons de Deus como presentes, imerecidos sempre. Perceba que quando a gente quer ser elogiado pelos outros, nós certamente vamos esconder as nossas falhas, vamos esconder os nossos defeitos, as nossas fraquezas, para manter as aparências. E isso não é ser verdadeiramente conhecido. Isso não é ser verdadeiramente amado. Quando os outros nos elogiam, eles estão elogiando aquilo que a gente cuidadosamente apresentou. Quem é que nos conhece de forma profunda e verdadeira? Nós ansiamos por isso, nós queremos ser profundamente conhecidos e temos a nossa identidade valorizada. Mas pelos homens, nós nunca seremos satisfeitos. Há alguém que nos conhece pelo nome. Aquele mesmo que chamou Isaías dizendo, não tema, eu te chamei pelo nome, é o que nos chamou também. Pelo nosso nome nos resgatou. E a nossa resposta precisa ser como Agostinho disse, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. O hábito da oração a sós com Deus é uma escola de resistência contra a vanglória. Nós precisamos do silêncio. Nós vivemos na era mais viciada em entretenimento e em um dos países mais viciados em redes sociais. Mas nós precisamos calar as vozes externas e as vozes internas também, para fazer uma autoanálise. Será que a gente para sem entretenimento, ao menos para fazer uma refeição? O que nós pensamos nesses momentos? Porque a pressão da vanglória é tanto externa quanto interna. E essa disciplina da oração, ela nos ajuda porque com o tempo nós passamos a entender o que realmente importa. Nós passamos a nos interessar por aquilo que é eternamente valioso. Uma vida enraizada na aprovação incondicional de Deus, por causa da justiça de Cristo imputada a nós, nos livra do fardo pesado das opiniões alheias e da exaustão da autopromoção constante. Além da oração e da meditação nas Escrituras como um hábito inegociável no nosso dia a dia, um reflexo do coração que ama a Deus sobre todas as coisas, é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses. É colocar os interesses do outro em primeiro lugar, acima do nosso. É considerar não os nossos interesses, mas o outro como superior a nós.
Não é deixar de usar os nossos dons, não é se isolar, não é se esconder, mas é servir. É servir como garçons e não atuar como celebridades. Quanto ao que buscarmos, ao que comprarmos, em que investirmos o nosso tempo, nós precisamos avaliar se em vista à eternidade vale ou não vale a pena. Glorifica ou não glorifica a Deus? Serve ao nosso próximo? Considerar o outro como superior a nós significa amar quem não merece ser amado, ou amar mesmo quando o outro é injusto para conosco. Aqui está a verdadeira essência da vida cristã: amar o que não é amável, nem digno de amor. Foi isso que Jesus fez por nós. É escolher agir com amor, mesmo quando a gente recebe ingratidão. Aquele que conhece o amor cristão e permanece nele, embora de uma maneira muito imperfeita, não pode viver para si mesmo. Mas isso é difícil. E como esse amor pode ser praticado? Somente por meio de um ego transformado. Somente por meio da humildade à semelhança de Jesus Cristo. É por isso que Paulo não só diz: faça isso, deixe de fazer aquilo, mas ele nos mostra como. E ele sempre vai apontar para Cristo. Perceba no texto, então. Os filipenses, eles eram admiráveis na obra do Senhor. Mas Paulo está preocupado com a motivação deles, o que há no coração deles. É possível que eles estejam fazendo tudo aquilo na obra do Senhor, mas caindo na vanglória. E então o conselho de Paulo é atentar não para os nossos interesses pessoais, mas para as necessidades do outro. É isso que é humildade, ego transformado. O pastor Timothy Keller, ele falando sobre esse assunto, explicou que ego transformado não é pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, e nem pensar em mim mesmo como se eu fosse mais. É pensar menos em mim mesmo. A humildade que vem desse caráter cristão é aquilo que nos dá a liberdade do autoesquecimento, que significa que eu não relaciono mais cada experiência, tudo que acontece, cada palavra, à minha pessoa. Autoesquecimento, eu quero falar, não você se esquecer, não cuidar da sua saúde, não cuidar de si, mas ter cuidado com esse pecado da vanglória. Lembrar de considerar o outro. Em quem nós investimos mais tempo? Quando a gente acorda, qual é o nosso primeiro pensamento? Não sejamos, queridos, devotas de nós mesmas. O Timothy Keller também explica que o ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. É vazio, porque na nossa identidade, no nosso coração, se nós não colocarmos Deus no centro, não reconhecermos a sua centralidade, qualquer outra coisa que nós coloquemos, pode ser o nosso marido, o nosso filho, o que quer que seja, é um ídolo. E esse ídolo vai chacoalhar dentro dessa caixa de ego, porque isso não vai nos satisfazer, vai ficar vazio ainda. Nós precisamos
que Deus seja o centro. O ego também é dolorido. Nós caminhamos todos os dias e você não se dá conta do trabalho que fazem os seus pés, até que eles doam. Aí a gente começa a prestar atenção neles. O ego é sempre dolorido. Ele está sempre doendo com qualquer palavra, com qualquer coisa que façam ou deixem de fazer. Porque nós estamos sempre prestando atenção nele. Nós estamos sempre trabalhando para nos autopromover. O ego é atarefado. O ego não consegue descansar. Precisa estar sempre provando algo a alguém ou a si mesmo. O ego é frágil. Se está desinflado, baixa estima, é porque já esteve inflado. Se está inflado, a autoestima pode estourar a qualquer momento. Não temos segurança nenhuma. Não tem firmeza. E a humildade? A humildade é a liberdade que vem do autoesquecimento. Você conhece uma pessoa humilde? A humildade, ela se revela quando alguém não fala tanto sobre si, se esquece, se interessando pelo outro. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim como se eu fosse menos ou mais, mas é pensar menos em mim mesmo. Não atribuir tudo o que acontece à minha pessoa. Não viver em prol do eu. O ego nos aprisiona. A humildade nos liberta. O mundo nunca vai entender isso. Mas nós temos o exemplo de Cristo. E esse é o segredo da liberdade. A liberdade de não desanimar porque ouviu críticas. A liberdade de não sentir inveja quando nós vemos a beleza da outra, os bens da outra, o sucesso da outra. O cristianismo nos livra da escravidão dos nossos méritos. Nós não precisamos fazer por merecer. Isso é uma carga pesada. E o ego impõe fardos pesados. O ego quer que nós gastemos aquilo que nós não temos. Ele quer que nós façamos tudo ao mesmo tempo. São regras, são restrições. É tudo muito pesado e cansativo. Mas o cristianismo, o próprio Cristo, nos diz: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o exemplo supremo de humildade. Ele se despiu não da sua divindade, mas ele abriu mão dos seus direitos. Continuou em sua natureza divina, mas se esvaziou dos seus direitos. Ele, sendo rico, se empobreceu por nossa causa. E é isso que Paulo roga aos filipenses, que vivam essa humildade. Que deixem de lado toda ambição pessoal, orgulho, desejo de distinção e prestígio. E que abriguem em seus corações o desejo humilde e sem egoísmo de servir. Essa era a própria essência da vida de Cristo.
E o apelo do apóstolo Paulo aqui, à humildade, consiste em assinalar o exemplo de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, Paulo diz que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. Ele está de maneira inalterável na forma de Deus, sua essência e seu ser imutável são divinos. Sempre foi Deus, nunca deixou de ser, mesmo ao tomar forma humana. Mas mesmo sendo Deus, Ele não considerou o fato de que ser Deus era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou tomando forma de servo, fazendo-se em semelhança aos homens. Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos perante um mistério de amor tão imenso que nós nem podemos imaginar e entender inteiramente. Paulo diz então que Jesus se humilhou, fez-se obediente até a morte, e ao extremo de uma morte de cruz. As grandes características da vida de Jesus foram humildade, obediência e renúncia a si mesmo. O Novo Testamento assegura várias vezes que só aquele que se humilha será exaltado. Se a humildade e a obediência são marcas de Cristo, devem ser também as marcas da autenticidade do verdadeiro cristão. Nós precisamos ser como nosso Senhor. E essa busca pela exibição de si, ela destrói a nossa semelhança com Cristo e a nossa comunhão uns com os outros. Só há um caminho para sermos libertas das algemas da vanglória. Quando nós lemos a Bíblia e nós vemos a natureza pecaminosa que há em nós, e nós vemos os nossos fracassos e os nossos defeitos, há uma atitude que nos derruba e nos humilha até o pó. E é justamente olhar para o Filho de Deus e contemplá-lo na cruz. Quando a estupenda cruz vejo e contemplo, na qual morreu o príncipe da glória, meu maior lucro, perda considero, e despejo em meu orgulho, escreveu o compositor Isaac Watts. Nenhuma outra coisa pode fazer isso. Quando nós vemos que somos pecadores, sem nenhuma esperança, senão que o Filho de Deus e Ele crucificado pode nos salvar, isso humilha o nosso ego. Nós entendemos que nós não somos melhores do que nenhum dos nossos irmãos. E só a cruz nos faz ver isso. Somente quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, é que somos capacitados a amar e a termos ternura e compaixão para com os outros. Do contrário, nós vamos viver para nós mesmos. Jesus, ele deixou as mansões celestiais. Ele nasceu como um bebê, dependente dos cuidados de Maria e José, em uma manjedoura em Belém. Viveu humildemente na terra, suportou a oposição de pecadores e morreu, tendo aquela morte maldita, depois de sofrer tentações e nunca ter pecado, morreu a morte mais humilhante de todas, tendo seu corpo nu exposto para a vergonha e rasgado em favor dos pecadores.
Por quê? Porque ele não considerou a si mesmo. Ele atentou para a minha e para a sua necessidade. Ele viu a minha e a sua necessidade e se deu por nós. Esse ensino já foi posto em prática. E por isso nós fomos salvas. E o apóstolo diz que nós devemos viver assim também. Mas nós só podemos viver assim se nós recebermos uma nova natureza. Se nós nascermos de novo. Se nós formos regeneradas. E essa é a única esperança de paz entre os homens. É preciso crucificar o ego e receber a nova natureza dada pelo Filho de Deus. Se Jesus, sendo Deus, desceu para nos servir, o que nos custa, minhas irmãs, servir uns aos outros? Marido e mulher, mãe e filhos, pais e filhos, irmãos em Cristo, não há superiores e inferiores, nós somos servos uns dos outros. Nos humilharmos para servir, parece absurdo para nós, porque é isso que o mundo acha. Mas foi isso que o Filho de Deus fez por nós. Se humilhou para nos servir. E nós somos servos dele. Nós somos pertencentes a um reino superior. E para alcançar esse reino, nós não precisamos vencer o nosso irmão. Não há concorrência. Não há mérito nosso. De nada vale o nosso esforço. Tudo é pela graça. E isso esmaga o nosso ego. Você que cansou de ser escrava de si mesma, cansou da opinião dos outros, de tentar ser reconhecido, elogiado, bem-sucedido. Você quer olhar para o sucesso do outro e não sentir inveja. Você quer fazer um favor sem pensar no que vai receber em troca. Você que quer vencer o egoísmo e pensar mais no outro do que em você. Olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se do Cristo crucificado. Minhas irmãs, mas se nós não tomarmos uma decisão hoje, a partir do que ouvimos aqui, nós vamos continuar do mesmo jeito. Semana que vem, próxima sexta-feira, é possível que nem lembremos no que foi dito aqui hoje. Por isso é preciso nós tomarmos decisões. O que nós vamos fazer diferente a partir de hoje? Leitura bíblica e prática da oração e meditação nas Escrituras deve ser um estilo de vida. Deve ser uma prática diária inegociável. Quando estivermos a sós com os nossos pensamentos, o que já é difícil, porque a gente está com o celular o tempo todo. Mas se a gente para um pouco, vamos escolher o silêncio. Vamos pensar, o que eu estou pensando agora? Será que eu estou imaginando momentos de vanglória? Autoanálise. Oremos. Vamos pedir perdão. Vamos falar com o Senhor. Vamos ser intencionais. Vamos silenciar as vozes externas. Às vezes a gente precisa de um jejum
de rede social, né? Que acaba alimentando demais as nossas vaidades pessoais. Mas o Espírito Santo é quem vai falar com cada uma de nós aquilo em especial que nós precisamos tratar, os hábitos que nós precisamos mudar, as vozes externas e internas que nós precisamos silenciar. É Ele quem vai fazer isso no nosso coração a partir da sua palavra. O que nós precisamos é olhar para a cruz de Cristo e lembrarmos do Deus que se fez homem, crucificado, se humilhando para nos servir. Amém, minhas irmãs? Feche seus olhos. Preste atenção nessa oração chamada oração do cristão medieval ou cristão anônimo. E a partir dela faça a sua própria oração. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça de desejar que outros possam ser mais amados que eu, que outros possam ser mais estimados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser. Amém. Amém. Fala conosco, Senhor, e nos ajude. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém.